Eu queria falar sobre as famílias disfuncionais. E dizer que se você vive em uma família disfuncional, tem jeito. Tem jeito para as famílias disfuncionais. Meus irmãos, quando eu fui procurar exemplos de famílias disfuncionais na Bíblia, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. Dificuldade não de encontrar famílias disfuncionais, mas de encontrar famílias funcionais. Porque praticamente todas as histórias das famílias na Bíblia são histórias de famílias problemáticas, famílias complicadas. É difícil você encontrar uma família saudável aqui na Escritura. Você quase não encontra. É um esforço tremendo, hercúleo imenso, encontrar gente boa na Bíblia. Essa foi a minha dificuldade. Famílias disfuncionais ao monte. Se olharmos, por exemplo, para a família que Deus escolheu para dela fazer nascer o povo dele, o povo de Israel, se olharmos para a primeira família, Abraão. Que homem complicado. Abraão e Sara não tinham filhos. E aí Sara dá uma dica para Abraão: Abraão, eu não tenho filhos, então toma aqui a minha funcionária. Deita com ela, tem um filho com ela, Abraão. E sabe o que Abraão fez? Agora. Estou dentro. Manda entrar na minha tenda. Agar entra na tenda de Abraão, ela engravida, nasce Ismael. Pouco tempo depois, Sara fica grávida de Isaque. E Sara diz para Abraão: Abraão, é o seguinte, ou eu e o Isaque, ou Agar e Ismael. E sabe o que Abraão fez? Abraão simplesmente colocou a mochila nas costas de Ismael, um jovem de 15 anos, e disse: meu filho, tchau. Vai embora. Segue a vida, porque eu vou cuidar do Isaque. Você acha que isso é normal? Isso é o retrato de uma família disfuncional. O pai manda o filho primogênito para fora de casa, porque a mulher dele diz: manda esse filho embora, porque eu não quero que ele fique aqui. O sangue de Jesus tem poder. E olha que a Bíblia chama ele de o pai da fé. Impressionante, não é? E o Isaque é criado lá com o pai Abraão, com Sara, e de repente Isaque com 40 anos casa, Rebeca chega na tenda de Isaque, Isaque então é consolado da morte de Sara com a chegada de Rebeca, e depois de 20 anos Rebeca engravida e são gêmeos. Mas desde o início, Isaque e Rebeca semeiam divisão, comparação, competição dentro de casa com os filhos. A Bíblia é clara para dizer que Isaque gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. E esses irmãos, ao verem a dinâmica da casa, eles decidem assumir esses papéis de competição, de comparação, de divisão, de disputa dentro de casa. Não mais se viam como irmãos, como amigos, mas como competidores. Assim era Esaú e assim era Jacó. E debaixo dessa instigação dos pais, olha que loucura, aquilo que Abraão fez com Isaque, preferindo Isaque a Ismael, agora Isaque faz dentro de casa, preferindo Esaú a Jacó. E Jacó, nesse jogo de poder, nesse jogo de disputa, nessa competição com o irmão, tentando se estabelecer na casa, como aquele que ia assumir a casa, ele engana Esaú, que chega com fome, e Jacó diz: então, seu direito de primogenitura, vende para mim, eu te dou esse prato de comida.
A gente pode ser irmão, mas é o seguinte: eu não vou te dar minha comida. Eu não vou deixar você participar da minha mesa. Você tem que fazer uma negociação comigo para comer da minha comida. E Esaú, morto de fome, faz aquela negociação, come aquele prato de lentilhas, e Jacó vence o primeiro round. Agora o direito de primogenitura é meu. E no segundo momento, ele entra num complô com a mãe, Rebeca, e eles enganam o pai. A mulher engana o marido, o filho engana o pai. Isso para passar a perna no pai e no irmão. Família disfuncional, não é verdade? Isso é um retrato de uma família disfuncional. Mas a cada geração a situação piora. Porque agora Jacó começa a reproduzir aquilo que ele havia aprendido em casa. Ele foge da casa do pai, da mãe, porque o irmão quer matá-lo. Ele chega em Padarã, ele se casa, ele tem filhos, e ele constrói a família a partir daquilo que ele havia aprendido. Uma família disfuncional. Jacó havia aprendido com a família, aprendeu com o avô dele, Abraão, que está ok, preferir Isaac a Ismael, inclusive mostrar para todo mundo dizendo assim: ó, Ismael, sai daqui, porque quem vai ficar aqui é o Isaac. Ele havia aprendido com o próprio pai, Isaac, que não há problema algum em ter preferência de filhos, em gostar mais de um e preterir mais o outro, está ok, essa dinâmica familiar. Pode haver comparação, pode haver competição, pode haver disputa, pode haver briga, pode haver rixa entre os filhos, e os pais nem se metem, às vezes incentivam isso. Foi o que Jacó aprendeu e foi o que Jacó reproduziu, ele seguiu essa cartilha direitinho. Ele fez isso com as esposas. Quando ele chegou em Padarã, todo mundo sabia que ele gostava mais de Lia, mais de Raquel e não de Lia. E Jacó fez questão de mostrar para todo mundo que ele tinha uma preferência. Afinal, ele havia aprendido esse comportamento do avô e do pai, não é? Até aprendi uma palavra nova hoje com Ismael: epigenética. Eles não conheciam o termo epigenética, mas faziam tudo o que descobriram 4.000 anos depois, que é o que é. Ele reproduziu exatamente aquilo que ele havia aprendido com o avô e com o pai. E um dia depois da lua de mel, quando ele viu que tinha sido enganado pelo tio, que introduziu Lia no quarto de núpcias, Jacó fez questão de dizer para todo mundo que não havia pagado dote para ter Lia, mas sim Raquel. Que todos saibam que eu fui enganado, essa mulher que entrou aqui não era a mulher que eu queria. Nesse momento, Jacó planta essa semente de comparação, de disputa, de disfuncionalidade no coração de Lia e Raquel. Foi nesse momento que Lia e Raquel entenderam que elas não podiam mais permanecer sendo amigas, irmãs, mas precisavam disputar entre si o amor de Jacó. Até então, não ouvimos falar de animosidade, de briga entre Lia e Raquel. Há um silêncio em relação a isso. Agora, com essa semente de Jacó, disfuncionalidade, briga, disputa, elas começam a julgar duro umas com as outras para conseguirem o amor do marido. E aí cada uma delas começou a julgar para ofuscar a outra e ganhar a atenção de Jacó. Meus irmãos, essa disputa é tão escandalosa que elas começam a dar aos filhos o nome dos traumas, o nome das lutas, o nome das angústias. Se você abrir em Gênesis 29,
no versículo 32, você vai ver o primeiro filho que Lia teve. Ela ficou grávida, deu à luz um filho, e deu ao filho o nome de Rúben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição. Esse menino não nasceu em um lugar de alegria, nasceu em um lugar de aflição. Ela dá um nome para o filho de Rúben: agora o meu filho nasceu. Agora o meu filho nasceu. Ela tem um segundo filho, e dá para esse filho o nome de Simeão, e diz: Deus me ouviu, Deus ouviu que eu era preterida, desprezada, e me deu um filho. Toda vez que ela chamava Simeão, ela se lembrava: é porque eu fui preterida, eu fui rejeitada, Deus me ouviu em Simeão. Ela tem um terceiro filho, Levi, é o nome desse menino. E Levi significa: agora vai, meu marido vai se unir a mim. Olha que drama, que trauma, que dor, que desgraça a vida dessa família. E no fim ela tem o quarto filho, chamado Judá, e diz assim: agora eu vou louvar a Deus. E a gente acha que resolveu o problema. A gente acha que agora Lia esquece da briga com a irmã, e se acalma e se aquieta no coração e pensa: eu vou só louvar a Deus. Mas não é o que acontece. Porque no ambiente em que existe disfuncionalidade na família, o pai e a mãe não assumem os papéis que devem assumir, não agem da maneira como devem agir, e trazem isso para os filhos, e os filhos começam a não agir da maneira como devem agir, da maneira como devem se comportar. Pelo contrário, ao invés de amizade, ao invés de cumplicidade, ao invés de amor, ao invés de estarem juntos, existe disputa, comparação, competição. Um quer matar o outro, um quer destruir o outro, um quer ser mais do que o outro, um quer arrebentar com o outro. O único sentimento que age nesse contexto é esse que lemos no versículo 1 do capítulo 30 de Gênesis: ciúmes e inveja. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse: me dá filhos, senão eu morro. Quantas famílias não estão assim acabadas e destruídas? Disputas internas. Porque vivem nesse ambiente disfuncional, doente. Viu Jacó? Tão doente quanto a família doente. Talvez na sua família esse seja o sentimento. Talvez entre os seus filhos esse seja o sentimento que você, sem querer, está gerando. Competição, inveja e disputa. Comparação. Quem é melhor? Quem é maior? Quem deve mais? Quem eu prefiro? De quem eu gosto mais? A quem eu dedico mais atenção? A quem eu dedico mais amor? Você acha que os seus outros filhos não percebem essa sua atitude de preferência para com o irmão? Jacó só foi gerando essa mesma disfuncionalidade que ele viu no avô, que ele viu no pai. Agora ele repete aquilo que ele sofreu. Ele está fazendo os outros sofrerem. O sentimento dentro de casa é inveja e ciúmes. E Raquel diz: eu vou morrer se eu não tiver filhos. Jacó pergunta: eu estou no lugar de Deus. Raquel então responde: eu dou um jeito. Pega a minha funcionária, pega Bila, minha funcionária, deita com ela, tem relações com ela, leva ela para o seu quarto, para a sua cama, para que ela dê à luz. Raquel não está nada mais, nada menos do que reproduzindo aquilo que a avó de Jacó havia feito.
Lá estava Sara. Abraão, deita com a minha funcionária para que eu tenha filhos. Raquel está fazendo a mesma coisa. Deita com a minha funcionária para você ter filhos dela. Porque a disputa está grande, eu não sei o que vai acontecer. Percebe a morbidade, a enfermidade da mente dos relacionamentos. Que família! E Jacó, meu irmão, Jacó diz assim, manda lá para a minha tenda. O sangue de Jesus tem poder desse Jacó, né? Jacó não estava nem aí, cara. Manda para a minha tenda, e lá foi Jacó. Deitou com a funcionária de Raquel. E ela engravidou, e nasceu Dan. Porque Raquel disse assim, agora Deus me fez justiça. Estou competindo com a minha irmã. Estou tendo filhos. Ela gostou tanto da ideia de Bila, que ela falou assim, Bila, Jacó, deita de novo com ela, Jacó. Leva ela para sua cama de novo. E Jacó disse, claro, meu bem, manda vir. E aí nasceu Naftali, que significa luta. Como está em Gênesis 38, Raquel diz, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e consegui vencer. Meus irmãos, eu acho que eu não preciso continuar narrando a vida de Jacó para você perceber o grau de disfuncionalidade dessa família. Uma família disfuncional, doente. A cada filho era dado um nome que refletia a disputa, que refletia a competição, a divisão que havia dentro de casa. Aquilo não era família, mas eram inimigos que viviam debaixo do mesmo teto. E a disfuncionalidade da família de Jacó era muito maior do que da família do pai dele, de Isaac, muito maior do que da casa de Abraão. Jacó levou essa disfuncionalidade da família ao cubo. Multiplicou por 4, por 70. A família cada vez mais doente. E o mais assustador, meus irmãos, é perceber que o Jacózinho não fazia nada para mudar a situação. Jacó, nada! O Jacó não fazia nada para mudar essa situação. Por quê? Por quê? Porque ele também havia nascido num ambiente assim. Ele havia crescido em um ambiente assim, ele não conhecia nenhum relacionamento diferente. Esse era o relacionamento familiar que ele conhecia, desde o avô, desde o pai. Aí eu aprendi hoje, epigenética. Essa reprodução dos comportamentos lá no DNA do Jacózinho. O avô agiu assim, o pai agiu assim, Jacó age assim. O Jacó até muda de ambiente, ele saiu lá da casa lá do avô e da casa do pai, e vai lá para Padã Arã, quem sabe agora em outra terra, na terra do meu sogro, tudo vai ser diferente, ou glória. Mas só que Labão era tão problemático quanto Jacó. Labão também não tinha nenhum escrúpulo, vergonha, constrangimento de fazer aquilo que era errado. Labão só pensava nele mesmo, era dissimulado. Na frente de Jacó ele prometia, eu te dou Raquel. Mas nas costas de Jacó ele dava, deu quem? Deu Lia. Jacó, Raquel é sua, você vai casar com ela. À noite, quando ninguém está vendo nas costas, ele coloca Lia dentro da tenda e vai lá, minha filha. Esse é o Labão. Na frente de Jacó, ele combinava, Jacó, o seu salário vão ser as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas.
E aí quando ele terminava de falar com Jacó, ele ia falar com os filhos dele e dizia assim: ó, filhos, é o seguinte, pega todas as ovelhas salpicadas e malhadas, são suas agora, viu? Não tem nada meu. Tudo de vocês, e some com essas ovelhas. Quando Jacó vai contar o rebanho, mas Labão, cadê? Não tem nada meu. Tudo dos meus filhos. Vou te dar, mas tudo dos meus filhos. Esse era o Labão. Na frente de Jacó, eu combinei isso com você, mas nas costas de Jacó ele fazia diferente. Esse era Labão. Um ambiente tão complicado, tão disfuncional quanto o ambiente onde Jacó viveu e havia crescido. Talvez isso aconteça na sua casa. Talvez agora você esteja percebendo alguns padrões de comportamento na sua vida que são muito parecidos com os padrões de comportamento dos seus pais, dos seus avós e daí por diante. E meus irmãos, Jacó teria permanecido nesse padrão de comportamento por toda a vida, se Deus não tivesse dado um basta. Se Deus não tivesse dado um basta, esse comportamento de Jacó se perpetuaria pelos filhos e pelos netos e daí por diante, por gerações seguintes, mas Deus decidiu dar um basta. No capítulo 31 de Gênesis, Jacó tem um sonho. Ele disse: o anjo de Deus, versículo 11, me disse em um sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Versículo 13: eu sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde você me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Quando Deus vê Jacó nesse ciclo vicioso, nessa repetição de comportamento, de disfuncionalidade dentro de casa, que era a mesma disfuncionalidade do pai Isaque, de Abraão, Deus disse: Jacó, basta, sai daí, vai para Betel, você tem uma direção, sacode a poeira, levanta a tenda, sai dessa casa, vai para outro lugar. E meus irmãos, quando a palavra de Deus vem, não apenas Jacó é mexido, mas as esposas de Jacó são mexidas e mudadas. Porque quando Jacó vem para conversar com elas e contar o sonho, Raquel e Lia dizem para Jacó: nós vamos com você, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Se antes elas brigavam entre si, se antes elas disputavam entre si, agora as duas juntas vão falar com Jacó: Jacó, meu filho, estamos juntos, vamos com você, os nossos filhos, vamos todas. De repente, aquela animosidade, aquela disputa, aquela competição que havia dentro de casa desapareceu. Por quê? Porque a palavra de Deus veio, a palavra de Deus entrou, mudou não somente o coração de Jacó, mas começou a mudar o coração das pessoas da casa dele. E nunca mais lemos na história de Lia e Raquel disputas entre elas. Acabou aqui. Essas brigas desapareceram aqui, nesse momento em que elas receberam a palavra de Deus e entenderam: é tempo de sair, é tempo de ir. Deus falou, nós vamos seguir. Meu irmão, o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é receber essa palavra. Como o Ismael colocou aqui mais cedo, essa palavra no Espírito, que começa a reorganizar o nosso mundo interior, começa a abrir outras trilhas, outros caminhos,
outras maneiras de enxergar a vida, de pensar a vida. A palavra de Deus faz isso. Você repete um comportamento durante toda a vida, porque você viu seu pai, você viu seu avô fazer dessa maneira. Você não conhece outro modelo e Deus vem com a palavra dele e de repente você desperta e diz: existe outra possibilidade de vida. Eu vou levantar, eu vou sair, eu vou sacudir a poeira, eu vou tomar o meu caminho. E quando a palavra de Deus vem, não apenas o Jacó levanta, não apenas a família começa a se juntar, mas Deus age trazendo novos referenciais. É o que lemos no capítulo 32. Quando Jacó saiu, deixou Labão, e esse é um dos textos mais impressionantes na história de Jacó. Quando ele deixou Labão, seguiu o caminho, anjos de Deus foram se encontrar com ele. E quando Jacó os viu, disse: esse é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó não tinha referencial de relacionamento saudável. Não tinha referencial de justiça, não tinha referencial de bondade, não tinha referencial de luz. Então Deus, quando Jacó sai daqueles ambientes tóxicos, coloca diante de Jacó os anjos dele e os acampamentos se juntam, e Deus como que mostra para Jacó: Jacó, tem outro referencial que você pode seguir. Tem outros padrões que você pode seguir. Esse estilo de família não é o único estilo de família que existe na face da terra. Esse tipo de relacionamento doentio, tóxico, não é o único tipo de relacionamento que existe na face da terra. Existem outros. Eu quero apresentar a você outras pessoas que vivem relacionamentos saudáveis. E assim Deus vem ao encontro de Jacó em Manaim com um acampamento. E por isso se chama Manaim, porque são dois acampamentos que se encontram e fincam as estacas das tendas da terra durante um tempo. E ali Jacó pôde perceber um referencial diferente daquele que ele havia visto a vida toda. E aí eu quero concluir. Tem jeito para famílias disfuncionais. Em primeiro lugar, se a sua família é disfuncional, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar obedecer a palavra de Deus. Busca a palavra. Busca a Deus. Busque direção de Deus. Como o Ismael colocou, tem muito curso, muito legal, muito joia. Programação neurolinguística, joia, cara. Mas tem a programação neuroespiritual, melhor ainda, cara. Você vai na palavra e começa a ler a palavra, e começa a buscar a palavra, e começa a orar e a jejuar e a guerrear e dizer: Deus, eu não quero permanecer aqui. Deus, olha o que o Labão está fazendo. Deus, olha o problema na minha casa. Deus, tem misericórdia, faça alguma coisa. Deus, faz, Senhor. Pá! Jacó tem um sonho. E Deus fala: Jacó, pronto, sai daí, meu filho. Vai lá para Betel. Você lembra do seu encontro lá em Betel? Vai lá para o lugar do primeiro encontro, do primeiro amor. Você lembra como você orava, como você fez voto, como você me buscou, como você clamou, como você derramou óleo em cima da coluna. Volta para esse lugar. E nós vimos ontem, né, que Jacó voltou para esse lugar, Betel, depois de parar no meio do caminho. O sangue de Jesus tem poder, ô Jacó, mas ele voltou. Então volta para esse lugar, Betel. Volta para esse lugar do encontro, volta para esse lugar da palavra. Meu irmão, onde está aquela fome, aquela sede de Deus que um dia havia dentro do seu coração? Onde está aquele seu compromisso com o Senhor Deus? E dizer: Deus, eu estou aqui mais uma vez, eu preciso, sou eu de novo. O Senhor me visita, me fala, me quebra, me transforma. Eu preciso. Deus está com saudade de você lá no quarto secreto, lá naquele seu cantinho de oração. Meu irmão, esses momentos são maravilhosos.
Mas o que sustenta a nossa vida não são esses momentos maravilhosos de conferência, de congresso, de evento. O que sustenta a nossa vida não são os cultos de domingo. O que sustenta a nossa vida é o feijão com arroz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É aquele momento do comum, da busca de Deus. Deus, faz alguma coisa, eu preciso, eu não aguento mais. Busque a Deus. Sua família está ruim, busque a Deus. Os relacionamentos são doentios, busque a Deus. Porque é muito fácil colocar a culpa na epigenética, cara. É epigenética, pastor. Você não ouviu o doutor Ismael falando? Mas ele falou também que a palavra muda, não é verdade? Muda. E ele disse assim, ele mesmo falou assim, olha para mim, me mudou. Ela muda. Então, se você quiser sair desse lugar de disfuncionalidade dentro da sua casa, você tem problema com a sua esposa, tem problema com sua sogra, com o seu sogro, com o seu tio, com o seu filho, com o seu irmão, com o seu cachorro, com o seu vizinho, todo mundo, porque seu pai era assim, sua avó assim. Você não precisa continuar assim. Deus falou com Jacó, Jacó, meu filho, sai. Vai para aquele lugar onde você me encontrou primeiro. Mas o segundo ponto, tão importante quanto esse, é busque conhecer referenciais saudáveis de família. Jacó saiu e Deus já colou com Jacó Manaim. O acampamento de Deus já foi. Jacó está saindo. Antes de chegar em qualquer lugar, Deus vem para Jacó com o acampamento e mostra para Jacó, Jacó, existe saúde, existe justiça, existe verdade, existe gente de verdade, existe possibilidade de relacionamento com transparência, com inteireza, de confiança, de lealdade. Deus vem, os mensageiros de Deus, essa é a palavra no hebraico. Nós lemos como anjos, mas no hebraico a palavra também significa mensageiros. Eles chegaram e se juntaram ali com Jacó. É um outro referencial de gente, é um outro referencial de povo. É um outro referencial de sociedade. E de repente você está no mesmo lugar e as pessoas reproduzem as mesmas coisas, falam das mesmas negatividades, o pessimismo, o dia, o azar, tudo ruim. Você trai, pode trair, não tem problema mentir, não tem problema trair, não tem problema. E você está nesse meio e você reproduz tudo que os outros fazem, meu filho. Procura gente de Deus, procura gente boa. Não vai atrás dos CEOs, cara, vai atrás dos monges, cara. Hoje que faz sucesso é CEO regras no 1, 2, 3, vai atrás do monge, cara, que está orando, buscando Deus, Jesus, eu preciso do Senhor. Você precisa de gente que seja referencial de Deus. Não é gente referencial de Instagram, loucura, cara. Pesquisa recente. Às vezes você imagina que a família saudável está na rede social. Não está. Não está. Essa professora que escreveu esse livro chamado Gerações, coletou informações de 39 milhões de pessoas e fez cruzamento de dados para tentar entender o que está acontecendo com essa geração atual. Porque houve um aumento de transtorno de ansiedade, de depressão, de suicídio, como o Ismael colocou, entre os adolescentes e até mesmo crianças de 12 anos. Ela começou a perceber que essa tendência de ansiedade, de suicídio, de tristeza, de depressão, começou a crescer a partir do ano de 2010, 2012, e teve um salto daí por diante, uma coisa assustadora. E a pergunta dela foi: o que aconteceu nessa época para que os adolescentes e as crianças tivessem esses transtornos? Qual que é a situação no mundo que colaborou para que isso acontecesse? O que aconteceu no mundo? E esses dados não têm a ver só com os Estados Unidos, mas são dados dos Estados Unidos, do Brasil, da Noruega, da Finlândia, da Inglaterra.
Os adolescentes estão ficando doentes emocionalmente. E a partir de 2010 isso aumentou. O que aconteceu no mundo a partir dessa época? As redes sociais. O celular começou a se tornar cada vez mais acessível, a entrar mais nas casas, e hoje praticamente todo mundo tem celular e rede social. E em 2010, o Facebook e o Twitter colocaram algumas teclas ali. O Facebook colocou a tecla do joinha, da joinha. E o Twitter permitiu que houvesse o encaminhamento das mensagens. Isso potencializou a doença da sociedade. Porque essa pessoa não vê joinha, não vê coraçãozinho, quantos likes eu não tenho? Puxa vida, eu não sou nada, cara. Olha essa família aqui, maravilhosa. Às vezes a família mostra uma foto, assim, parece que ela está lá na praia, aquele sol. Mas se você vê o contexto, ela está lá naquele montão de areia, no lote lá da casa dela. Mas na rede social é praia, cara. Aí você pega esse referencial doente de família de rede social, e você adoece mais. Se você está vendo essa toxicidade dentro da sua casa, procure referenciais de família que sejam saudáveis. Gente de carne e osso, gente real, gente da vida, gente do dia a dia. Às vezes é sua tia, pô, mas a minha tia não tem um iate, mas você olha para ela, você vê beleza, pureza, doçura, alegria, paz, leveza lá na casa da sua tia, que referencial maravilhoso. Tem a sua avó, a sua vizinha, tem a sua amiga da escola, o seu colega da universidade. Você vai na casa dele, você vê que dentro da casa dele o relacionamento entre os pais e os filhos é um relacionamento bom, saudável, alegre, verdadeiro, transparente. Foi exatamente isso que Deus fez com Jacó. Jacó saiu daquela toxicidade de contexto, aquele contexto doente. E quando ele saiu dali, Deus já cola com Jacó o acampamento do céu. Tem jeito para a família disfuncional. Pau que nasce torto, não precisa morrer torto. Você não precisa reproduzir os comportamentos da sua família. Agora, sabe o que é mais maravilhoso nisso tudo, na história de Jacó? É que Deus ainda insiste nesse camarada. Deus insiste em gente problemática. Olha, se fôssemos eu ou você, a gente já tinha chutado, já tinha mandado embora, não é verdade? Não serve. O sangue de Senhor, como João e Tiago falaram com Jesus, Jesus, Samaria não te recebeu, o que é que a gente ora mandando fogo do céu para queimar todo mundo? Jesus falou, meu filho, vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus insiste. Jesus vai uma vez, vai outra vez. O Jacó, tanta experiência que ele teve com Deus e falhou um tanto de vezes. E Deus ainda aparece em sonho para Jacó. Diz, Jacó, vamos embora para Betel. Jacó, estou com você. Encontra com ele lá em Manaim. Meus irmãos, isso é uma esperança para nós. Sabe por quê? Porque eu e você somos Jacó. Eu e você temos as nossas disfuncionalidades na vida e nos relacionamentos. E Deus ainda insiste conosco. E Deus ainda assim fala conosco. E Deus ainda assim diz, levanta meu filho, vai para Betel. Você já ouviu isso 579 vezes. Vai ouvir agora pela 50ª, 80ª vez. Vai para Betel. Vai buscar Deus. Procura relacionamentos saudáveis. Dá um jeito na sua vida, meu filho. Dá um jeito na sua casa. Deus insiste. Insiste.
Hoje é sexta-feira da Paixão. Foi num dia como esse, há tantos mil anos, que Jesus esteve lá no jardim do Getsêmani orando, suando sangue. E ele chamou os discípulos mais chegados para orarem com ele, Pedro, Tiago e João, e disse: vocês podem orar comigo? Era a hora mais difícil. Jesus disse: meu coração está aflito, está cheio de angústia até a morte, ora comigo. É uma das poucas vezes, se não a única vez, que Jesus insiste: ora comigo, ora comigo, ora comigo. E os três foram lá, uau, vamos orar com Jesus. E quando Jesus vira para o lado, os três estão dormindo. Se fosse eu no lugar de Jesus, ou se fosse você fala assim: pai, o senhor tem certeza que eu tenho que morrer por eles? Pai, o senhor tem certeza? Eu estou aqui na batalha, na luta, peço eles para lutarem comigo, eles estão dormindo. Só tem... Como assim? Jesus sacudiu o Pedro, o Tiago e o João. Aproveita e sacode esse que está dormindo do seu lado. Sacode o Pedro, o Tiago e o João. E sacode o Tiago, aí sacode o Pedro. E Jesus disse: ora comigo de novo. E Jesus saiu. E quando Jesus voltou, eles estavam lá no manto. Não, estavam dormindo. E Jesus insistiu. Orou por eles. E quando Judas chegou para trair Jesus, a palavra primeira de Jesus para Judas foi: amigo, amigo, para que vieste? A palavra de Jesus não foi: seu traidor, bandido, miserável, confiei em você. Na palavra de Jesus foi: amigo. Jesus insistiu até o último momento. Porque esse é o caráter do nosso Deus. Ele vai nos dando experiências na caminhada, e temos essas experiências e fazemos compromissos com Deus. E eu sei que você fez compromissos com Deus aqui nesse congresso. Você está saindo daqui dizendo: Deus, a minha devocional agora eu vou, e vai ser maravilhoso. Eu vou começar um jejum de 7 dias na segunda-feira, oh glória, e eu vou ler a Bíblia toda. Uau, Deus, que tremendo, uau, que unção. E depois de 2 semanas, você está dormindo igual Pedro, Tiago e João. O sangue de Jesus tem poder, não é? Que não seja assim. Mas se acontecer, saiba que Jesus sabe e insiste. E vai te levar para um outro congresso, uma outra conferência, para o seu coração ser ativado de novo. E você vai passar pelos estágios lá de Betel. Aí você vai caminhar por Manaim. Aí você vai caminhar por Peniel. Aí você vai passar por Siquém. Aí você vai chegar em Berseba com 130 anos. Aí vai ser a palavra de amanhã para os homens, né? Porque essas experiências com Deus começam a amadurecer a nossa vida. E por que Deus nos dá tantas experiências assim? Porque Ele insiste. Então, seu Jacó e sua Jacobina, o que nós mais temos na Bíblia são famílias disfuncionais. E o que mais temos na Bíblia é o Deus que vai atrás dessas famílias disfuncionais, para usar essas famílias disfuncionais para a glória dEle. E é por isso que Ele vai usar você. Mas, por favor, seja melhor que o seu pai, que o seu avô. Seja melhor. Vamos ficar em pé. Oh Deus. Se você está com a sua família, abrace a sua família. Se
você está sozinho, segure bem forte as suas mãos. E que ao sair daqui, você saia daqui tomando duas decisões. Deus, eu vou te buscar mais. E Deus, eu vou procurar gente saudável para ter relacionamento. Porque eu preciso de cura. Eu preciso de referenciais bons. Para que eu seja um referencial bom para essas famílias doentes. Faça essa oração. Faça essa oração. Deus vai colocar perto de você famílias funcionais. Deus vai colocar perto de você gente boa, gente do céu. É gente que tem vida com Deus. Não é gente que fala de Deus, mas gente que tem vida. Gente que reflete Deus. Gente que expressa Deus. Gente que transpira a doçura do céu. Gente que é piedosa em casa, fora de casa, em todos os lugares. Na sua frente e por trás de você. Deus vai colocar perto de você essas pessoas. Ore por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Ore por relacionamentos saudáveis, por famílias saudáveis perto de você. Ore por isso. Ore por isso. Para que então você seja capaz de chegar naqueles ambientes tóxicos e fazer a diferença. E fazer a diferença. Ore por isso. Ore por isso. Sim, Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Colocamos, Pai. Colocamos. Pedimos, ó Deus, haja, haja, haja. Haja, Senhor, haja. Haja, Senhor, trazendo um tempo novo para as nossas casas e para as nossas famílias.